Olá pessoal, tudo bem? Me chamo José Flamarion e nessa aula de hoje trago para vocês um assunto bem interessante do sexto ano do ensino fundamental. Um assunto de números chamado máximo divisor comum, que também é conhecido como MDC. Sendo mais específico, iremos tentar abordar os conceitos de máximo divisor comum através da resolução de exemplos, identificando e fazendo uso de suas propriedades, objetivando assim resolver situações problema. Isto é, inicialmente faremos uma abordagem de uma situação do cotidiano, tentando com isso introduzir da melhor maneira possível o conteúdo, e assim conseguimos definir formalmente os elementos que regem o MDC. Bem, inicialmente eu trouxe para vocês uma situação bem interessante que nos diz o seguinte: três barbantes que medem respectivamente 24, 84 e 90 metros foram cortados em pedaços iguais, do maior tamanho possível sem deixar sobras. Determine o número de pedaços obtidos e o tamanho de cada um deles. Para resolver essa situação, vamos precisar do conteúdo de máximo divisor comum. Por isso, retornaremos a ela no final da aula. Em primeiro lugar, o que eu queria mostrar para vocês é a definição formal de máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre dois ou mais números inteiros é o maior número inteiro que é divisor de tais números. Para deixar isso bem claro, eu trouxe um exemplo para vocês. Ele pede para a gente calcular o máximo divisor comum entre os números 12 e 18. Bem, calcularemos inicialmente da seguinte maneira: o conjunto de divisores do número 12 será dado por 1, pelo número 2, pelo número 3, pelo número 4, pelo número 6 e pelo número 12. Por outro lado, o conjunto de divisores do número 18 será dado pelo número 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Logo, podemos observar que, dado o conjunto de divisores do número 12 e o conjunto de divisores do número 18, o maior número que divide tanto 12 quanto 18 será o número 6. Logo, o máximo divisor comum entre 12 e 8 é o número 6. O problema, pessoal, como vocês puderam observar, é que esse foi um exemplo simples. Imaginem vocês terem que achar um máximo divisor comum de 5, 6 números. E números grandes parece uma tarefa bem complicada, né? Por isso existe uma regra prática que eu vou mostrar hoje para vocês, que ela nos diz o seguinte: o máximo divisor comum entre dois ou mais números inteiros pode ser obtido pelo método da fatoração simultânea de números inteiros. Como isso vai ser dado na prática? Eu vou mostrar para vocês no seguinte exemplo. Bem, ele pede para a gente calcular o máximo divisor comum dos números 8, 12 e 28. O que a gente vai fazer é fatorar esses números em fatores primos. E o máximo divisor comum nada mais é do que o produto desses fatores primos que dividiram simultaneamente todos os elementos de uma mesma linha. Vejamos como vai se comportar no exemplo. Primeiramente, nós temos o 8, o 12 e o 28. Podemos fatorá-lo por 2, tendo o resultado 4, 6 e 14, que também podem ser fatorados por 2. Que conseguiríamos o resultado de 2, 3 e 7, onde o 2 pode ser dividido por 2. Teremos 1, 3 e 7, que por sua vez o 3 pode ser dividido por ele mesmo. E por fim, 1, 1 e 7, que pode ser dividido por 7. Vocês podem observar que os únicos elementos que dividiram ambos os três termos simultaneamente numa mesma linha foram os elementos da primeira e da segunda linha, ou seja, o 2 dividiu tanto o 8, o 12 e o 28, como o 2 dividiu o 4, o 6 e o 14 na segunda linha. Logo, o MDC desses três números, 8, 12 e 28, vai ser dado pelo produto de 2 por 2, que será igual a 4. Logo, o MDC de 8, 12 e 28 é igual a 4. Dito isso, pessoal, agora eu queria mostrar para vocês três propriedades interessantes do MDC. A primeira nos diz o seguinte: o máximo divisor comum entre dois ou mais números primos é sempre igual a 1. Como exemplo, nós temos
o MDC entre 5 e 7. Como 5 e 7 são números primos, o MDC, o máximo divisor comum entre os dois, é igual a 1. O MDC entre 3, 11 e 17 também será igual a 1, justamente porque 3, 11 e 17 são números primos. A propriedade 2 nos diz o seguinte: se A é divisor de B, então o MDC entre A e B será igual a A. Como exemplo, nós podemos apresentar o seguinte: o MDC entre 3 e 9 será igual a 3. Por quê? Porque o 3 é um divisor de 9. Logo, o MDC entre os dois é o menor número, que é igual a 3. O MDC, o máximo divisor comum entre 8 e 16, como 8 divide 16, pela propriedade acima, nós temos que o máximo divisor comum entre os dois será igual a 8. Por fim, a propriedade 3 nos diz o seguinte: se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante k, então o máximo divisor comum entre esses números também será multiplicado ou dividido por k. Bem, como exemplo, eu trouxe o MDC de 8 e 12, que será igual a 4. Primeiramente, multiplicaremos o 8 por 3 e o 12 por 3, tendo assim o MDC entre 24 e 36, que será igual a 4, multiplicado também por 3, que será igual a 12. Como a gente viu na propriedade 3, essa relação também serve para divisão. Logo, o MDC entre 8 e 12, dividindo 8 por 4, isso será igual a 2. E dividindo 12 por 4, isso será igual a 3. Logo, o MDC entre 2 e 3 será 4, dividido por 4, que, por sua vez, é igual a 1. Isso se prova justamente pela propriedade 1, que nos diz que o MDC entre dois números primos sempre será igual a 1. 2 ou mais números primos, certinho? Bem, pessoal, para finalizar nossa apresentação de hoje, eu gostaria de retomar a situação problema que eu deixei inicialmente. Bem, só relembrando, ela nos diz o seguinte: 3 barbantes que medem respectivamente 24, 84 e 90 metros foram cortados em pedaços iguais do maior tamanho possível sem deixar sobras. Determine o número de pedaços obtidos e o tamanho de cada um deles. Vocês podem observar que 24, 84 e 90 metros de barbante poderiam ser divididos facilmente em, por exemplo, 24 metros poderiam ser divididos em 24 pedaços iguais de 1 metro. 84 metros poderiam ser divididos em 84 pedaços iguais de 1 metro. E 90 metros, por fim, poderia ser dividido em 90 pedaços iguais de 1 metro. Mas o que ele quer é que todos os pedaços sejam iguais e do maior tamanho possível. Bem, isso nos remete à ideia clara de MDC. Então, o que a gente está procurando aqui é o MDC entre esses três números, o 24, o 84 e o 90. Usando a regra prática que eu apresentei para vocês, nós temos o seguinte: 24, 84 e 90, fatorando por 2, que é um número primo, nos dará o seguinte: 12, 42 e 45, que também o 12 e o 42 podem ser divididos por 2, ou seja, nós vamos obter o 6, o 21 e o 45, por sua vez, será repetido. Dando continuidade, nós temos, fatorando por 2, nós temos 3, 21 e 45. Agora, fatorando por 3, observem que os três números podem ser divididos por 3. Obtemos assim o 1, o 7 e o 15. Dividindo novamente por 3, nós obtemos o 1, o 7 e o 5. Fatorando por 5, nós obteremos o 1, o 7 e o 1. E por fim, dividindo por 7, nós obteremos o 1, 1, 1. Logo, o MDC desses três números, o máximo divisor comum, o maior número inteiro que divide os três números, será dado pelo produto do 2 e do 3, que foi os únicos dois números que dividiram simultaneamente os três números da linha, ou seja, dividiram tanto na primeira, tanto na quarta linha os três números. Logo, o MDC de 24, 84 e 90 será 2 multiplicado por 3, que é igual a 6. Assim, pessoal, fica claro para a gente que o tamanho dos barbantes terão 6 metros. Agora queremos saber a quantidade de pedaços que nós vamos obter.
Para isso, nós vamos dividir 24 metros, que é o tamanho do primeiro barbante, por 6. Logo, nós vamos obter 4 pedaços. Por sua vez, dividindo 84 por 6, podemos obter 14 pedaços. E por fim, dividindo 90 por 6, obtemos 15 pedaços de 6 metros. Logo, para a gente obter a quantidade total de pedaços de 6 metros que a gente obteve desses 3 barbantes, basta somar esses números, né? Logo, o número de pedaços será dado por 4 mais 14 mais 15, que será igual a 33 pedaços. Portanto, podemos concluir que serão obtidos 33 pedaços, cada um deles medindo 6 metros. Bem, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.